Então, prezados, tudo bom com vocês? A partir dessa aula a gente vai dar início, né, ao diálogo, às discussões sobre os fundamentos da disciplina de normas internacionais de contabilidade. Eu vou tentar ser o mais sucinto e breve possível nessa disciplina, né, porque a gente já perdeu muito tempo, a gente não pode perder mais tempo, certo? Então, nós iremos utilizar praticamente o material da Unip, o apostilado da Unip, né, e eu tentarei mostrar para vocês a resolução de questões em cima dos fundamentos que eu for abordar. E é óbvio que eu não vou conseguir abordar todo o conteúdo devido ao tempo, eu vou pegar os pontos principais para a gente discutir e a gente exercitar, né, fazer exercícios em cima desses conteúdos para que a gente consiga otimizar, né, o tempo agora, que nos resta só o mês de abril agora e o mês de maio, e praticamente a gente vai ter que finalizar, certo? Nós perdemos 2 meses praticamente. Então, vamos iniciar, né, os fundamentos. Então, vamos começar a discutir os fundamentos sobre normas internacionais de contabilidade, né, vinculado à contabilidade internacional. Para iniciar nossas discussões, eu tenho que citar um professor muito respeitado nessa área de normas, né, de estudos sobre contabilidade internacional. É um professor doutor, Jorge Katsumi Niyama, né? O professor Jorge Niyama, ele é um dos maiores especialistas nessa área, né, do Brasil, certo? Ele tem livros publicados e tudo mais. Vamos ler o que ele nos repassa, né, o que ele afirma para a gente. Conforme Niyama 2005, a contabilidade internacional pode ser definida como a linguagem dos negócios, né, mas que enfrenta um grande obstáculo. O professor Niyama, ele afirma que a contabilidade internacional ela pode ser definida como a linguagem dos negócios, mas que a mesma ela enfrenta um grande obstáculo. Qual é esse obstáculo? São as diferenças normativas entre os vários países, ou seja, as diferentes normas contábeis existentes entre os vários países. É por isso que esse é um dos maiores obstáculos encontrado dentro da contabilidade internacional, segundo o professor Jorge Niyama, certo? Conforme Niyama 2005, contabilidade internacional pode ser definida como a linguagem dos negócios, mas que enfrenta um grande obstáculo, né? Ou seja, as diferenças normativas entre os países. A harmonização surge como um meio para lidar com essa problemática, né, minimizando as diferenças e deixando a contabilidade compreensível para agentes em todos os países. O que o professor Niyama ele afirma para a gente? Um dos maiores problemas, um dos maiores obstáculos encontrados dentro da contabilidade internacional são as diferentes normas contábeis existentes entre os diversos países. Então, quando a gente estabelece, né, harmoniza, fixa, padroniza as normas internacionais de contabilidade, quando a gente tem normas internacionais, né, que são utilizadas por diversos países que vão aderir àquela norma, vai ocorrer uma harmonização, né? Assim você consegue reduzir essa problemática, né, da utilização de diferentes normas pelos países em si. Dessa forma, como você vai padronizar, você vai seguir uma norma específica, você vai ter uma harmonização, obviamente você vai minimizar as diferenças, né? E dessa forma vai deixar a contabilidade compreensível, não, de fácil compreensão para todos os agentes em todos os países, certo? Então, o professor Niyama ele afirma da importância, né, das normas internacionais de contabilidade, de uma padronização, de uma harmonização, porque quando você tem diferentes normativas dentre os vários países, você vai ter um problema, né? Por exemplo, você pode ter normas de contabilidade aqui no Brasil, na China pode ser outras normas, no Japão outras normas, né? E isso prejudica muito, isso vai dar um trabalho bastante significativo de compreensão. Agora, quando os países seguem as mesmas normas, um padrão, fica bem mais fácil, né, o trabalho, a compreensão, a elaboração, enfim. Nessa disciplina teremos contato com vários assuntos importantes nas normas contábeis internacionais, sendo que muitos deles você já deve ter contato em outras disciplinas. Então, se nessas outras disciplinas a ênfase era o assunto que estava sendo estudado, nesta você irá aumentar seu conhecimento sobre as normas internacionais em conjunto. Ou seja, irá conhecer melhor essa linguagem, né, a linguagem das normas internacionais, a linguagem dos negócios,
certo? Como diz Niyama 2005. Não é raro observarmos que ao se depararem com questões internacionais, muitos contadores reduzem a complexidade dessas questões, limitando-se apenas a verificar o que está escrito em um pronunciamento do CPC, né? Esse comportamento, muitas das vezes, é influenciado pelo fator de haver cursos de formação rápida que privilegiam, conforme comenta Niyama 2005. Ou seja, o como fazer, né? E não o porquê fazer, né? Isso é interessante. O professor Jorge Niyama, ele afirma que muitos contadores eles se preocupam somente de como fazer e não por que eu devo fazer, né? Quais são os motivos, por exemplo? Vamos imaginar, existem técnicas, normas para você elaborar um balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil. O professor Niyama fala o seguinte, que a maioria dos contadores se preocupam em aprender como fazer um balanço patrimonial. E pouquíssimos param para pensar por que a empresa deve fazer um balanço patrimonial. Vocês estão entendendo? Então o professor Niyama, ele traz isso aí, traz esse conceito para a gente, né? O porquê fazer. Então recomendo-se então a você, aluno, que controle sua ansiedade no como fazer, motivando-se a analisar as questões do porquê fazer. Por que a empresa deve fazer tal situação, tal atividade, certo? Os estudos e os debates sobre normas internacionais te ajudam até a ter esse tipo de entendimento. Como vocês estão percebendo, né, a gente está utilizando aqui o apostilado, o material da faculdade mesmo, que já está pronto. Porque, como eu falei para vocês, nós temos que otimizar o nosso tempo e tentar estudar o máximo possível de fundamentos relacionados à disciplina, né? Então, vocês estão vendo aí o que foi que eu destaquei, certo? O que está destacado, porque é algo importante, de um autor muito renomado no Brasil, né, sobre fundamentos vinculados à contabilidade internacional. Por isso que eu resolvi abordar, né, eu resolvi parar, tirar uns minutinhos para a gente falar sobre esses conceitos aí. Então, conforme o professor Niyama, o maior problema, uma das maiores problemáticas que existe dentro da contabilidade internacional são as diferenças normativas, as diferenças normativas entre os países, ou seja, países que têm diferentes normas contábeis. Então, a padronização, a harmonização de uma norma internacional, ajudaria muito a resolver esse problema, né? Então, isso é importante de ser citado. Agora a gente vai fazer aqui uma análise do material dos slides, né, que eu estou enviando para vocês, que eu estou encaminhando também. Olha aqui, nesse slide faz tipo um resumo daquele conceito do professor Jorge Niyama. Segundo Niyama 2005, contabilidade é a linguagem dos negócios, mas que enfrenta um grande obstáculo, que são as diferenças normativas entre os vários países. A harmonização surge como meio para lidar com essa problemática, minimizando as diferenças e deixando a contabilidade compreensível para a gente em todos os países, certo? Então, pessoal, a gente vai ter essa metodologia. A gente fala de uma forma mais específica, utilizando a apostila, e eu vou tentar resumir parte da apostila aqui nos slides, né? Tudo aquilo que eu falei anteriormente do professor Niyama, vocês podem perceber que está bem resumidinho aqui, né, nesse primeiro slide aqui do nosso material. Olha, prezados, aqui a gente já tem um exercício de fixação, né? A gente já tem um exercício para tentar fixar os fundamentos que foram discutidos. Olha essa questão aqui. Vamos ver se vocês conseguem acertar. O que eu sugiro? Dá uma pausa no vídeo agora. Dá uma pausa do vídeo. Como você já assistiu um pouquinho da aula, já escutou, já dialogou comigo esses fundamentos, pausa o vídeo e tenta resolver essa questão. Bora ver se você consegue acertar. Aí depois você volta, continua a videoaula e verifica seu gabarito, verifica se você acertou. Voltando, será que você acertou? Vamos analisar a questão. Segundo o professor Niyama, autor do livro, que consta na ementa dessa disciplina, como eu já falei dele, no professor Jorge Niyama, um dos maiores especialistas, né, em contabilidade internacional do Brasil, a contabilidade é a linguagem dos negócios, né? O que dificultava ou dificulta a compreensão dessa linguagem dos negócios em um contexto internacional, né? Segundo o professor Niyama, o que dificultava ou dificulta a compreensão dessa linguagem nos negócios em um contexto internacional? Ou seja, qual é o maior problema
né, que dificulta essa linguagem, que tem um problema significativo dentro da contabilidade internacional. Letra A excessiva tributação, tanto no Brasil como em outros países. Né? Se você assistiu a aula, no início da aula você sabe que essa alternativa não está correta. Né? Ela não está correta. Letra B. Por que contabilidade não tem um marco inicial nem final, o que inviabiliza o seu uso por agentes internacionais? Isso está totalmente errado, isso é uma aberração. Letra C. Que existe diferenças normativas entre os países. Para quem assistiu, está acompanhando, sabe que o gabarito dessa questão é a letra C. Segundo o professor Niama, um dos maiores problemáticos dentro da contabilidade internacional é justamente as diferenças normativas entre os países, que isso prejudica muito, né? Isso dificulta países que não adotam, né, as normas internacionais, acabam se prejudicando bastante. Então, para quem está acompanhando, sabe que o gabarito dessa questão é a letra C. Há diferenças normativas entre os países, certo? A partir de agora, iniciaremos um conteúdo bem mais específico sobre a disciplina, falando de princípios de contabilidade, né, segundo o CPC 00, né, e o NBC TG, né, parte de estrutura conceitual. A gente vai entrar nesse conteúdo bem mais específico e abordar os principais fundamentos, né, destacando os conceitos mais importantes e fazendo aquele resumo básico e tentando exercitar através de questões. Vamos fazer a leitura do material. Iniciaremos o nosso estudo de normas internacionais de contabilidade relembrando a importância da estrutura conceitual e dos princípios contábeis. A finalidade das demonstrações financeiras é apresentar a todos a situação econômico-financeira da empresa em determinado período. Deve-se ressaltar que tais informações deverão ser prestadas pela área contábil, levando-se em conta a necessidade de cada usuário. Está até destacado isso aí. Ou seja, usuários internos, como proprietários, gestores e empregados, terão de necessidades diferentes comparadas aos usuários externos, como bancos, fornecedores, clientes, entre outros. A função da contabilidade é geralmente elaborar demonstrações contábeis, informações que deverão representar a real situação econômica financeira de uma empresa. Mas é óbvio que existem diferenças dessas informações. Por exemplo, os usuários internos, eles necessitam de informações, informações que serão mostradas de uma maneira, que serão evidenciadas de uma maneira, certo? Ou informações que são muito importantes para os usuários internos. Aí já os usuários externos, como bancos, fornecedores, clientes, entre outros, já têm outras necessidades de informações, certo? Então, quando o departamento contábil de uma empresa, ela tem que levar em consideração essas necessidades de cada usuário. O que cada usuário necessita. Quais são as informações que deverão ser repassadas, aquelas informações triviais, aquelas informações mais importantes, certo? E para alcançar esse objetivo, os contadores precisam elaborar as demonstrações com base em normas e princípios geralmente aceitos, né? Tem que elaborar demonstrações contábeis, por exemplo, com base em normas e princípios geralmente aceitos, ou seja, em normas que sejam conhecidas e aceitas por todo mundo, né, ou pela maioria das pessoas. Ou seja, quando a gente elabora, a gente tem que seguir um padrão, a gente tem que seguir uma norma, normas e princípios que são geralmente aceitos pela maioria das pessoas que ali estão envolvidas. É para isso que as normas, internacionais, por exemplo, as normas servem, certo? Elas vão te dar uma base, um padrão, de avaliação, de informações, de análise, em que um grupo significativo, de empresas, de pessoas, de profissionais conseguirão entender, compreender, analisar, certo? Vamos analisar esse parágrafo aqui que tem tudo a ver com o que nós acabamos de mencionar. É evidente que as pessoas têm necessidades diferentes.
Ao mesmo tempo em que o usuário da contabilidade se contenta em saber que uma empresa está dando dinheiro, né, tá entre aspas, e não tem nenhum interesse em saber sequer o produto e o serviço que essa empresa oferece ao mercado, né, outros usuários irão querer saber os detalhes da operação, como são valorizados os estoques, qual a composição dos empréstimos e financiamentos e etc. Ou seja, a forma que você vai elaborar essas demonstrações para evidenciar a situação econômica financeira de uma empresa, as informações que ali são estabelecidas, elas estão vinculadas à necessidade, né? Tem usuários dessas demonstrações que têm necessidade X, tem outros usuários que têm uma necessidade Y. É por isso que a gente tem que seguir uma padronização, a gente tem que seguir normas. E essas normas, porque essas normas irão atender os mais diversos itens que estão envolvidos nesse processo, certo? Nos mais diversos agentes que ali estão envolvidos. Então, essa é a grande importância, né? Grande importância. Então, seguir normas que abrange para principalmente um todo, né, o máximo de agentes possíveis que estão envolvidos naquela operação, que estão envolvidos com aquela empresa, né? Então, por isso que a gente tem que seguir normas. Por exemplo, a gente pode ter uma empresa brasileira, né, aqui, mas a gente pode ter um investidor estrangeiro, a gente pode ter um investidor, né, que mora em outro país, um americano, um chinês, um japonês, um alemão, mas ele necessita compreender, né, como é que está a situação daquela empresa. Então, se aquela empresa seguir normas internacionais, ela vai conseguir atender todos esses agentes, toda essa demanda, certo? Sabe-se que, conforme lembram Martins, Miranda e Diniz, né, 2014, página 6, uma boa análise depende de dois aspectos importantes: a qualidade das informações disponíveis e a quantidade de informações disponíveis, né? Essas duas variáveis são muito importantes, né, quando a gente necessita de uma boa análise, né? Quando nós necessitamos de uma boa análise, a gente tem que levar em consideração a quantidade de informações que nós temos disponíveis, né? A quantidade, quanto mais informações é melhor, e obviamente a qualidade dessas informações. A quantidade de informações disponibilizadas é importante, pois quem está de fora da empresa só poderá conhecer determinados aspectos do empreendimento se as informações forem divulgadas, né? Se você tiver, por exemplo, investidores que querem investir numa empresa, investidores estrangeiros, enfim, esses investidores que estão de fora da empresa, eles querem saber como é que está a situação, mas para isso eles têm que ter essas informações. As informações devem ser divulgadas. Mais importante ainda é que as informações constantes nas demonstrações analisadas sejam confiáveis e acuradas, caso contrário as conclusões não serão confiáveis. Ou seja, então, quando, por exemplo, você vai elaborar um balanço patrimonial, quanto mais informações estiver, né, ali naquele balanço patrimonial, constar ali naquele balanço, melhor, né, porque vai ter uma análise melhor. E aquelas informações que ali estão, aqueles valores, né, daquelas contas no balanço patrimonial, por exemplo, eles têm que ser informações, né, fidedignas, realmente que tenham, né, coerência, que tenham precisão, informações que sejam confiáveis, certo? Porque aí nós conseguimos interpretar, nós conseguimos obter uma avaliação, uma análise bem sistemática e completa. Para atender a essas expectativas, tanto dos usuários internos como dos externos, os contadores. Mas quais são esses contadores? Os contadores brasileiros só não, os contadores do mundo todo, pô. Né? Para atender essas expectativas, tanto dos usuários internos quanto dos externos, os contadores do mundo todo utilizam normas e princípios geralmente aceitos, né? Porque, além de uma necessidade técnica contábil, os contadores facilitam as empresas a alcançarem um padrão mínimo de qualidade e quantidade de informações e demonstrações financeiras que devem ser divulgadas. Ou seja, então, a função do contador é conseguir atender às necessidades, às expectativas dos usuários internos e externos, né? Mas usuários internos e externos
né, principalmente, né, que estão vinculados em todos os segmentos. Ou seja, contadores de todo mundo, eles têm que se preocupar com isso. É por isso que eles têm que seguir que normas contábeis, normas internacionais. Porque os países que seguem aquela norma internacional contábil conseguirá o quê? Conseguirá interpretar, analisar aquelas informações e ter uma noção, porque aquilo que foi pré-estabelecido é padronizado. Aquelas informações são padronizadas e assim fica fácil de entendimento por todo um todo, uma comunidade de investidores estrangeiros, enfim. Então tudo isso que Martins, Miranda e Diniz reforça aqui está, né, associado ao que o professor Jorge Newman, ele afirma pra gente que a gente discutiu anteriormente aqui nessa aula. Assim, cada país estabelece qual é esse conjunto de informações mínimas, né, sendo possível instaurar uma verdadeira linguagem dos negócios, né, aceita, compreendida, praticada e incentivada por todos os agentes no mercado. Ou seja, uma mesma língua, uma linguagem dos negócios. A legislação brasileira básica, que traz a estrutura conceitual das demonstrações financeiras, qual é a legislação? É a Lei 6.404, né, do ano de 1976, né, a Lei 6.404 de 76. A Lei das Sociedades Anônimas, e que posteriormente foi alterada em diversos pontos pela Lei número 11.638, né, de 2007 e pela Lei 11.941 de 2009, que alterou os grupos do balanço patrimonial e os respectivos pronunciamentos contábeis, né, os CPCs. Isso é muito interessante aí, pessoal. Então, quais são as leis que estão aqui, as leis brasileiras, né, a legislação brasileira, né, quais são as leis que estão vinculadas à estrutura conceitual das demonstrações financeiras no Brasil? São essas que nós acabamos de citar, né? A Lei 6.404 de /76, a Lei das Sociedades Anônimas, né, que posteriormente foi alterada em diversos pontos pela Lei 11.638 de 2007, que altera a Lei das Sociedades Anônimas, e pela Lei 11.941 de 2009, que alterou os grupos do balanço patrimonial e os respectivos pronunciamentos contábeis. Então, a junção dessas leis aí, elas são responsáveis pela estrutura conceitual das demonstrações financeiras no Brasil, certo? Essas aqui são leis brasileiras, né? São leis brasileiras. Então é interessante que vocês saibam, porque essas leis são as principais leis, né, que representam a estrutura conceitual das demonstrações financeiras no Brasil, certo? A primeira de todas foi a Lei número 6.404 de 76. Depois nós tivemos a Lei das Sociedades Anônimas, que posteriormente foi alterada em diversos pontos por qual lei? A 11.638 de 2007. E temos também a Lei 11.941 de 2009, que alterou grupos do balanço patrimonial e os respectivos pronunciamentos contábeis, né, os CPCs. Esse parágrafo aqui também é importante que a gente dialogue sobre ele, porque ele fala da tradição brasileira, né, de manutenção de normas contábeis próprias. Porém, o Brasil sempre teve uma influência aí, né? Vamos fazer a leitura. O Brasil sempre teve forte tradição em manter normas contábeis próprias, né, conservando uma autarquia. Essas normas contábeis, no entanto, sofreram influências e estavam alinhadas às escolas contábeis de outros países, que à época mostravam alta qualidade e inspiravam admiração e confiança. Na figura a seguir é possível observar uma linha do tempo com os alinhamentos da contabilidade brasileira. Ou seja, o Brasil ele sempre, né, apresentou uma forte tradição de manter normas contábeis próprias. Porém, essas normas contábeis sofreram influências, né, sofriam influências e estavam alinhadas a escolas contábeis de outros países, né, escolas altamente renomadas no mundo. Então, existe até um pouco de uma contradição aí, né? O Brasil, ele sempre teve essa característica de manter normas contábeis próprias, porém, essas normas eram influenciadas por escolas contábeis de outros países, né, que tinham destaque na comunidade internacional.
E como vocês podem perceber aqui, o Brasil sempre teve forte influência de escolas tradicionais e de grande destaque. Sempre, bom, teve influência da escola contábil europeia, influência da escola contábil norte-americana a partir de 1976 e a partir de 2008 teve uma influência do IFRS, né, que a gente vai discutir e mencionar posteriormente na nossa aula, nos nossos encontros. Ou seja, o Brasil sempre teve uma forte característica de manutenção de normas contábeis próprias, porém sempre teve assim, uma aliança, uma influência de normas contábeis de destaque, como a escola europeia, né, a escola norte-americana e etc.